Olá, vamos estudar o sistema imunitário, também conhecido como sistema imunológico. Então, nessa aula, nós vamos conhecer esse sistema e identificar a função dele no nosso corpo. Bom, para isso, nós dividimos em algumas seções o estudo. Então, vamos ver agora as defesas do nosso corpo. Nesse sistema, a gente encontra um tipo de célula chamada glóbulos brancos. Tá? Também pode ser chamados de leucócitos. E eles são encontrados no sangue e na linfa. Né? Esses dois, vamos dizer assim, líquidos, né? A gente já estudou nas aulas anteriores. Essas células protegem o corpo, né? E destruindo os micro-organismos, né? Outros seres vivos que adentram o nosso corpo, ou até não vivos, como vírus, né? E outros elementos estranhos, tipo, por exemplo, grãos de pólen, para quem é alérgico, né? Esse sistema, então, ele confere imunidade. O que é isso, né? Um conjunto de mecanismos de defesa do nosso corpo contra agentes causadores de doenças, né? Por exemplo, bactérias e vírus, e materiais tóxicos, que o nosso corpo identifica como algo tóxico, né? Bom, e aí aqui um exemplo da ação desse sistema no nosso corpo. Então, por exemplo, quando a gente corta a pele, né, ali com uma lâmina metálica, enfim, houve um corte, um rompimento na pele, vai haver um pouquinho de sangramento e tal. E aí, imaginando que há várias bactérias no ambiente, inclusive na pele, na parte externa, né, com esse rompimento desse tecido, essas bactérias elas podem entrar dentro do corpo e aí, dependendo da bactéria, vir a causar alguma doença, alguma inflamação, enfim. O que acontece? Essas células que estão ali circulando no vaso sanguíneo, as células do sistema imunológico, elas vão migrar para essa região do corte e vão combater essas bactérias, né, para não deixá-las se multiplicarem no corpo. Também, além disso, esse ferimento, para ele não ficar aberto, né, virão as plaquetas, né, que são restos de células que vão fechar esse tecido aí que foi rompido. E aí a gente vai, enfim, então, o tecido novamente, vamos dizer assim, entre aspas, costurado, né, e ele vai estar fechadinho lá para se defender do que está externamente ao corpo. Bom, aí a gente chama esses micro-organismos invasores de patógenos. Tá? Então, são aqueles que podem causar alguma doença. Também as partículas estranhas, né, por exemplo, grãos de pólen, esses dois grupos patógenos dessas partículas são denominadas antígenos. Então, é assim que nosso sistema imunológico interpreta. Tem um tipo de célula dentro desse sistema que reconhece algo estranho no corpo e aí apresenta, né, para outras células de defesa como algo invasor, e aí para ser combatida definitivamente. Né? Então, ali nós temos algumas, embaixo, né, umas imagens de microscópio. Então, à sua esquerda, ali tem um pequeno verme, né? Existem vermes muito pequenos, bem quase que microscópicos, né? Dentro do corpo, enfim, talvez no intestino, né? E aí várias células que vocês podem ver, elas estão se aglomerando em cima dele para inativar esse verme, né? Para ele não continuar no corpo, vivo. E na direita ali nós temos um macrófago, né, que é um tipo de célula de defesa bem grande, e ela está indo atrás de uma bactéria, para digerir aquela bactéria e eliminá-la do corpo. Né? A gente chama isso de fagocitose, que é como se fosse uma digestão. Assim. Bom, aí então, as células mais especializadas, elas foram informadas que tem algo estranho no corpo, né, o antígeno. Então, elas se dirigem a esse antígeno e vão lá fazer combater ela, eliminar, digeri-la, né? Não deixá-la se multiplicar no corpo. Utilizam também estruturas para marcar, né, esses antígenos chamados de anticorpos. Tá?
Bom, isso que a gente viu é a parte natural do corpo, né? Esse sistema ele funciona de modo natural e especialmente quando a pessoa está saudável. Então, a partir de uma alimentação, também estar feliz, tranquila, dormir bem, né? Estar em condições favoráveis para se sentir bem. Aí existe também, dependendo do antígeno, né, o nosso sistema ele não consegue combater sozinho. Então, foram criadas, enfim, desenvolvidas outros tipos de imunização, né, que a gente chama artificial, porque foram criadas para ajudar o nosso corpo a combater esses antígenos. Então, um deles é os soros, né? Então, a gente tem um exemplo ali da peçonha de uma cobra, né? Então, no laboratório, eles coletam essa peçonha e produzem o soro, tá? Aqui tem existem também soros para outras peçonhas, né? De aranhas, escorpiões, enfim. A princípio, eles são encontrados em hospitais, né? Caso a pessoa tenha sido picada por um animal que seja peçonhento. Então, aqui a gente tem um esquema explicando como é que é produzido isso, né? Então, se extrai a peçonha no caso ali, um exemplo da serpente, e essa peçonha ela é considerada um antígeno, né? Então, algo estranho ao corpo. Ele é processado e filtrado. Aí se injeta num animal, um exemplo é o cavalo, que é um animal de porte maior. Então, quanto maior o animal, mais peçonha ele teria que sofrer para, enfim, vir a morrer, né? Então, se injeta bem pouquinho nele, a quantidade que podia ser mortal numa pessoa, nesse animal não é. E aí o próprio corpo vai começar, né, com uma imunização natural a produzir anticorpos, né, para eliminar aquela peçonha, não deixá-la ser ativa no corpo. Aí se retira essa quantidade de anticorpos, né, a partir do sangue ali do cavalo. Depois se faz processos, né, num laboratório que possa ser colocado numa pessoa, né. Aí processa a quantidade, filtra, assim, enfim. Bom, uma outra imunização artificial são as vacinas, né. Então, elas são preparadas com micro-organismos, e aí, no caso, vírus ou bactérias, e eles são inativos, então eles não vão se multiplicar no teu corpo, nem causar doença. Ou, no caso das bactérias, eles são mortas, né? E, às vezes, também, não necessariamente o vírus ou bactéria inteira, que não funciona ou que está morta, mas pode ser pedacinhos também que já ajudam o corpo a identificar como algo invasor, né? Um antígeno. Então, essas vacinas, esses seres vivos são introduzidos no organismo, esses seres vivos ou não vivos são introduzidos no organismo, e aí com isso a gente produz naturalmente anticorpos, né? Bom, aí a gente vai reconhecer esse ser vivo como algo estranho. Aí, como o sistema imunológico ele fica avisado, né? Então, a sua defesa ele vai atuar mais rapidamente na próxima vez que aquele ser vivo entrar em contato com o micro-organismo. Então, a resposta vai ser bem rápida. Por isso, a vacina ela é importante. Então, ela é baseada naquilo que já acontece naturalmente no nosso corpo, só a gente facilita com que ocorra mais rápido a resposta. Bom, a atividade dessa semana, então, algumas perguntas, né? A primeira, quando uma pessoa corta a mão, a lesão na pele permite a entrada de micro-organismos. Então, primeiro, quais os elementos sanguíneos, então o que tem no sangue que facilita, né, que faz com que haja coagulação do ferimento, né? Então, que não se espalhe aquele ferimento, que ele seja fechado. Não esqueçam se entrar micro-organismo, o que tem que acontecer, né, o que o corpo vai fazer. E a outra é explicar de que maneira o corpo realiza a defesa contra os micro-organismos, tá? Bom, vocês podem fazer numa forma de esquema também, se preferirem, tá? E a questão 2 é por que a vacinação é importante. Principalmente nesses momentos, né, que a gente tem desejado que haja uma vacina para a Covid, né? Então, quando tiver
por que vai ser importante as pessoas se vacinarem, né? E também pensando por que há pessoas que não gostam de vacinas, que acham que